Abramos a palavra de Deus, então, vamos ler Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 a 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui. Oremos. Pai, pedimos revelação da Tua palavra, entendimento dela, aplicação dela em nossas vidas. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nesse momento, tome posse, tome controle desse lugar, para a expressão da Tua palavra ser debaixo de revelação, daquilo que foi inspirado e agora deveria chegar a nós nesses dias, e mais especificamente para essa igreja hoje. Nos abençoe com essa revelação, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. E obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Agradeço a Deus sempre pela vida de vocês, por estarem aqui semanalmente, buscando ao Senhor, me dando o privilégio de cumprir a vocação que o Senhor me entregou há mais de 40 anos atrás. Me sinto muito feliz e honrado em poder fazer isso. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que são preenchidas pelo amor de Deus. Essas pessoas têm como um reflexo na vida a alegria. Não a alegria de momentos, de espasmos, mas a alegria reflexo de felicidade. Felicidade é um estado contínuo e pleno. Alegria é um momento esporádico. A alegria reflete a felicidade. Mas nem sempre pessoas alegres são felizes. Nem sempre pessoas que têm momentos de alegria, ou expressões de alegria, ou espasmos de alegria, são pessoas felizes. Mas as pessoas felizes são alegres, embora possam ter algum momento de lágrima, algum momento de dor. Mas elas são alegres, porque a felicidade joga para a alegria. Eu poderia também dar o nome nessa mensagem de pessoas satisfeitas são alegres. Pessoas contentes, satisfeitas, são pessoas alegres porque experimentam a felicidade. Então se tornam pessoas que são alegres. Hoje, para falar desse assunto, tomando como ponto de partida o texto que nós lemos, eu preciso falar com vocês sobre a efemeridade da vida. As circunstâncias dessa vida que são passageiras, que são situações ilusórias, que na palavra do pregador, ele chama de vaidade. Por 38 vezes no livro de Eclesiastes,
ele fala sobre vaidade. E por 73 vezes no Antigo Testamento, a mesma expressão que vem do hebraico rebel, e que significa correr atrás do vento, ou então um vapor, uma respiração, um vento leve, alguma coisa que vem e refresca, mas logo vai embora. 73 vezes, nas palavras de homens diferentes, é usada essa expressão vaidade para falar dessa efemeridade da vida, dessa vida vazia. O pai de Salomão já havia dito isso no Salmo 39, no versículo 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Toda pessoa, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O pregador, ele detecta essa situação de vaidade, de aflição de espírito, e no versículo 14, o último versículo que eu li para vocês, ele diz assim: vi todas as obras que se fazem, olha só a expressão deles, irmãos, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. O texto que nós lemos, mais precisamente do versículo 4 até o versículo 11, relata a mesmice das coisas, como tudo é a mesma coisa sempre. Acho que quando alguém fala, nós vivemos tempos difíceis, como se fossem tempos difíceis hoje que nunca foram vividos, eu penso comigo, meu Deus, nós vivemos tempos difíceis, mas os mesmos tempos difíceis já aconteceram no passado. Tantas vezes, em tantos lugares, em tantas épocas. Não tem nada novo debaixo do sol. Não tem nada debaixo do sol que a gente pode pegar e dizer, isso é uma coisa que foi inventada ontem à noite, que hoje de manhã é que veio junto com o sol. O pregador conclui, olhando para a mesmice das coisas, nesses versículos que nós lemos, ele conclui que tudo é, numa figura de linguagem que ele usa, correr atrás do vento. Vocês já pensaram nisso, correr atrás do vento? Alguém já tentou correr atrás do vento? Já, não dá, é uma coisa impossível. Primeiro não dá para ver o vento, dá para sentir, mas não dá para localizá-lo. Então é uma coisa inimaginável correr atrás do vento. E é assim que ele define. E o que aconteceu com ele para ele chegar a essa conclusão? Sim, ele era um observador, ele era um rei, ele mesmo diz, eu tenho sido rei em Israel. Versículo 12. Eu venho sendo rei aqui em Israel. Então ele está no trono ainda, e como rei ele tem toda a informação, ele tem todo o conhecimento, e a Bíblia ainda relata que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Sabedoria é a capacidade de reciclar a inteligência, de fazer a inteligência virar algo prático. Então é alguém que pega a inteligência, o conhecimento, a visualização, a experiência, e com isso faz alguma coisa. Isso é sabedoria. E a Bíblia diz que ele é o homem mais sábio que a terra conheceu, pelo menos até a sua época, até a época que a Bíblia estava sendo escrita. Como que ele chega a essa conclusão que tudo é vaidade? Sim, pela observação, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela inteligência, mas quero ressaltar o que é mais importante, ele chega a essa conclusão pela vivência. Ele viveu tudo aquilo que todas as pessoas vivem nessa vida. Ele fez tudo aquilo que todos fazem, alguns fazem algumas das coisas que ele fez, outros fazem outras das coisas que ele fez. Ninguém faz tudo o que ele fez. E nós vamos perceber isso nesses versículos. E vivendo essas situações, ele chegou a uma conclusão: tudo é ilusório, tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito, tudo é correr atrás do vento. Ele chega a essa conclusão. Ele não é um garoto quando ele faz isso, ele já é um homem experimentado. A Bíblia diz, eu venho sendo rei de Israel. Então ele já era rei por um bom tempo quando ele chega a essa conclusão. Ele já tinha uma vivência muito grande, muitas experiências pessoais. Vamos ver o que ele experimentou, e veja aí,
como as pessoas também procuram experimentar essas coisas. Mas antes, um adendo a tudo que eu falei até aqui. Ele está falando, e por isso o tema dessa mensagem, da vaidade, da ilusão, da efemeridade, de fazer as coisas e viver nessa vida realizando coisas para buscar a alegria, que é resultante da felicidade. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, tudo que se faz na terra, tudo que acontece, não tem potencial para gerar na vida humana satisfação, felicidade que vai despontar em alegria. Não tem potencial para isso. Então nós vemos e encontramos no mundo, como ele experimentou e ele viveu isso, pessoas enganadas e iludidas, fazendo as coisas que ele fez, pensando que com isso vão ser satisfeitas, com isso vão ser felizes, e tem alguns espasmos de alegria, e pensam, eu sou alegre, eu sou contente, e busca nessas coisas isso. Você vai ver, e eu já adianto para vocês, que lá no final do livro ele conclui dizendo, o fim de todas as coisas é temer a Deus. O fim de todas as coisas é temer a Deus. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, em outro momento ele escreve. Então tema a Deus, daí começa a construção da felicidade, mas não vamos nos adiantar e ir para lá. Eu só quis já dar uma conclusão para vocês. Mas ele está mostrando tudo que serve de ilusão para que aquilo que é real não seja visto. Tudo que é apresentado como que um mágico que mostra fantasias para que o fato real não seja apresentado. Por trás de uma magia tem alguma coisa planejada e organizada para que aconteça aquela magia. Ele está procurando mostrar que as pessoas vão atrás da magia e não veem o que é de fato a felicidade e a satisfação. O que ele experimentou? Primeiro, ele se tornou importante. Capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Eu me tornei importante. Quantas pessoas querem ter relevância na vida se tornando importante, superando os outros. Ele diz, eu superei todo mundo em sabedoria. Tantas pessoas se julgam importantes superando em cargos, em posições. Eu sou importante na igreja, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou importante no trabalho, na empresa, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho uma mesinha, eu tenho uma sala, eu tenho ar-condicionado, eu tenho um iPhone 14, já está no 14 ou 15, sei lá. Eu tenho tecnologia, eu tenho roupas bonitas, eu sou importante. Eu supero aquela irmã que só anda da roupa do Largo da Concórdia, da 25 de março, e eu tenho roupa de grife, eu sou importante. Então ele diz, eu me tornei importante, superei a todo mundo. Pode ser economicamente, culturalmente, em posição, em espiritualidade, pessoas que se julgam importantes. Ele foi importante. Ele foi importante e chegou à conclusão, é vaidade. O que mais que ele fez? Capítulo 2, versículo 1, ele curtiu a vida. Capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, eu disse para mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Ele gerou momentos alegres, ele curtiu a vida. Se fosse hoje, ele teria ido para Orlando para conhecer a Disney. Ele teria ido esquiar em Bariloche. Ele teria hoje participado de uma corrida de Fórmula 1 como piloto. Ele teria saído com os amigos no sábado à noite para comer uma pizza. Ele teria feito alguma coisa, ou todas as coisas que fazem com que as pessoas curtam a vida. Você já usou a expressão? Pergunta para o seu irmão, você já falou assim, eu vou curtir? Nem que seja no Facebook. Eu vou curtir. Quer dizer, ele curtiu. Eu disse para mim mesmo, vou fazer tudo para eu curtir a vida. Que mais? E chegou à conclusão, isso é vaidade. Isso é vaidade. O que mais que ele fez? Ele bebeu moderadamente. Ele não era um alcoólatra, mas ele bebeu pelo prazer da bebida de forma moderada. Diz no versículo 3, sempre no capítulo 2, no versículo 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem me apoderar da loucura. Eu não vou ficar de fogo, eu vou tomar umas moderadamente, só para dar uma alegriazinha. Então ele tomou umas,
de forma moderada e chegou à conclusão que isso é vaidade. Que mais que ele fez? Ele desenvolveu projetos pessoais. Aí a lista é longa. No versículo 4, ele diz: empreendi grandes obras, projetos pessoais, fiz grandes coisas. Primeiro, construção, construir casas. Eu que tenho essa missão de construir, eu fui pastor, desde o começo eu construo. Cheguei construindo o templo em Presidente Prudente, ampliando, cheguei aqui ampliando, reformando, construindo. Na minha casa e na minha vida, já moramos dentro de uma casa em construção, então estava dentro da casa e construindo, e pano, e plástico para lá, e construir poeira para cá. Feijão com poeira é melhor do que com farinha, você já experimentou? Então a gente comia feijão com poeira. Então, construir dá uma sensação para quem gosta. Eu fico meio inquieto, já estou inquieto, já construiu aqui. Dá uma sensação para quem gosta de realização, pegar do nada e fazer, nem que seja um muro, uma parede, alguma coisa, um puxadinho em casa. Então ele construiu, ele se meteu a construtor. O que mais que ele fez dessas grandes obras? Construí casa, plantei vinhas, fui vinicultor. Vinha era a vinicultura, e era a agricultura mais poderosa da época, mais rendosa, mais prazerosa. Então ele empreendeu, ele foi vinicultor. Fiz jardins, foi lá para a flora. E foi cuidar da flora, aquele jardim bonito, cheiroso, e como é que é aquele inseto ficar nas flores mesmo, esqueci o nome. Beija-flor, né? Beija-flor, que busca o mel, a abelha também, busca o pólen da flor. Imagina o jardinzão bonito do palácio de Salomão. E ele chegou à conclusão que tudo isso era vaidade, é tudo vaidade, mas não para por aí. Ele fez piscinas. Ele diz: fiz tanques de águas. Ele fez piscinas para os animais beberem, mas no calor dava aquele banhinho lá, aquela casa com piscina, uma piscina gostosa, bonita. E ele chegou à conclusão que piscina era vaidade. O que mais que ele fez? Ele foi empresário. Pega e transforma a linguagem para cá. Ele foi empresário, ele diz: eu comprei escravos e escravas. Então ele tinha empregados, ele tinha pessoas trabalhando para eles. De alguma forma seria uma empresa. Ele foi empresário. Eu lembro, quando eu era mais jovem, que era uma onda o pessoal dizerem, ainda hoje talvez seja, mas na faixa de idade, de 25, 30 anos, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter minha empresa, eu quero ter a minha autonomia, eu quero viver do meu jeito, eu não quero ter patrão. Quem aqui não quer ter patrão? Levanta a mão, diga assim: eu quero viver por minha conta. Quem não quer ter patrão e viver bem sem patrão? Aleluia, Deus te ajude, te dê livramento. Levanta a mão de novo, deixa eu ver se tem alguém que trabalha na igreja que levantou, que eu já mando embora amanhã. Ele foi empresário, muitos escravos, ele comprou e ele criou, e ele formou escravos. Ele dizia: eu criei alguns dentro da minha própria casa, eu fiz os funcionários trabalhando para mim. Ele teve empresa e ele chegou à conclusão do quê? Tudo é vaidade. O que mais que ele fez depois de comprar escravos? Ele teve muitos bois e ovelhas, pecuária. Olha, o cara foi da agricultura para a pecuária, para ser empresário. Ele teve bois e ovelhas, gado, que significa muita coisa importante naquela época, principalmente, e chegou à conclusão que tudo era vaidade. Aí você vai para o versículo 8. Ali no versículo do 8 ele diz que amontoou riquezas. Quem quer ter um dinheirinho a mais na conta, no bolso? Hoje vai surgir um Pix na tua conta de onde você não espera. Ó, que aleluia pentecostal que eu recebi aqui. Amontoei riquezas, juntei, tive mais, tinha uma casa, comprei outra, tinha um carro, comprei outro, tinha uma bicicleta, comprei outro, tinha uma moto, comprei outra. Amontoei, ajuntei riquezas, me enchi de bens. E chegou à conclusão que tudo era vaidade. É tudo vaidade. Ainda no versículo 8, mulheres e mais mulheres. Entendeu porque tem homem sem vergonha? Entendeu? Mulheres e mais mulheres. Eu achava que ia ter satisfação, ia ter prazer na vida, se além de uma eu tivesse 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800, 1000. Ele teve 1000.
Ele tem 1000 mulheres. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram o que eu estou falando? O cara tinha que ser muito rico. Dá de comer para 1000 mulheres num regime que a mulher não trabalhava. Numa época que era o homem que tem que manter tudo. 1000 mulheres. Vocês ficam achando, não, naquela época não tinha tanta coisa, era 1000 iPhones se tivesse. Só 1000 batons já colocaria à falência qualquer homem do dia de hoje. 1000 cosméticos. 1000 cabeleireiros por semana, que coisa horrível! Mulheres e mais mulheres. Tinha mulher de tudo quanto era tipo: morena, loira, alta, baixa, gordinha, magra, feia, bonita, estrela e estrela cadente. Tinha de tudo. Ele dava uma olhada e falava: gostei, traz. Era delivery, era entrega de mulher delivery na casa dele quase todo dia. Um monte de mulheres, sexo à vontade. Chegou à conclusão que tudo era vaidade. Então ele experimentou tudo que todas as pessoas buscam e chegou à conclusão no versículo 10: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Em outras palavras, não tenho nenhuma frustração. Tudo que eu quis na vida eu tive. Tudo que eu desejava, tudo que eu punha os olhos, tudo que eu planejava, eu fazia, não tinha limites. Eu tinha gente para fazer para mim, eu tinha dinheiro para fazer, eu tinha sabedoria para fazer, e chegou à conclusão que tudo é vaidade. Já velho, ele avalia, eu fico imaginando ele olhando tudo aquilo, o jardim, a piscina, os gados ali no campo, a vinícola dele, a vinicultura lá funcionando, a vinha funcionando, as garrafas, os galões de vinho em casa, ele olhando tudo, as mulheres, mulher de tudo quanto é lado, mulher. Meu Deus, como é que aguento? Mulher, todo lado mulher. Ele olhando tudo aquilo, no fim já da vida, e chegando a uma conclusão. Capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Qual foi a consequência da vida dele? Ele fez tudo isso, chegou a tudo. E qual foi a consequência? Eu não chamaria, eu não gosto muito de ficar usando o termo depressão para alguém que se abateu na vida, mas ele teve um desgosto pela vida. Puxa vida, você pode pensar, caramba, o cara com tudo isso, ele teve desgosto. Olha o que ele diz no versículo 17 do capítulo 2. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha quantas vezes ele repete a mesma coisa. Eu costumo pensar e costumo dizer que o pobre é mais feliz do que o rico, porque o pobre vive na expectativa: quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ser um cara muito feliz, eu vou me realizar, eu vou me satisfazer. O rico já está frustrado, ele já tem tudo, ele já comprou e continua com aquele vazio, com aquela tristeza, com aquela falta interior, porque tudo é vaidade. Eu costumo pensar que o feio é mais feliz que o pobre, que o bonito. Porque o bonito percebeu que ele é bonito, todo mundo fala que é bonito, mas ele sempre acha que falta alguma coisa. O feio não, o feio fala: um dia eu vou fazer plástica. E ele fica na esperança da plástica, e a esperança é maravilhosa, quando a pessoa tem esperança, né? Então, aquele que precisa fazer, mas tem alguns que já fizeram 80 plásticas e continuam dizendo: não está legal, não está bom, tem que puxar mais um pouco, tem que tirar mais um pouco, tem que pôr mais um pouco. É assim mesmo. O ignorante é mais feliz do que o sábio, do que o inteligente, do que o graduado, no sentido cultural. Aquele que tem falta de cultura, porque ele pensa: quando eu me graduar, quando eu terminar a faculdade, aí sim minha vida vai valer a pena.
quando eu terminar a faculdade, quando eu me formar, quando eu for doutor, quando eu tiver o diploma, aí eu vou fazer uma pós, depois da pós, aí a minha vida vai ter sentido. Agora o formado foi mais um papel, está ali na parede. Foi outro dia abastecer o carro, e a frentista que me atendeu colocou gasolina, comecei a conversar com ela, ela me falou que ela era graduada, não sei o que ela falou agora, pedagogia, não sei, acho que era pedagogia, não lembro, era graduada. Então eu falei, ficou para depois ir, nada demais, nada de errado de ser frentista no posto, mas você vai estudar 4, 5 anos, gastar um dinheirão, ocupar um tempão seu, para depois ir, sei lá, fazer sanduíche para vender. Então não precisa, faz sanduíche logo de cara, começa a vender antes sanduíche, e ganha mais dinheiro, em vez de ir lá se graduar. E é essa a conclusão que Salomão chega. Vou para o Novo Testamento, para um segundo texto, vamos lá comigo, Lucas, capítulo 12. Para agora, nas palavras de Jesus, a gente vê a mesma constatação. E nas palavras de Jesus, oriundas de uma parábola. Jesus explicou nessa parábola do homem rico a mesma coisa que Salomão falou lá atrás, no passado. Vamos primeiro perceber que a parábola contada do versículo 13, na verdade a parábola começa no versículo 16. Mas o que introduz e o que motiva Jesus a construir essa história imaginária, para trazer uma verdade, é que ele está no meio de uma pregação, falando de coisas espirituais. Ele está falando de coisas do céu, da eternidade, da espiritualidade. Só para a gente pegar um contexto próximo da parábola, só do capítulo 12 mesmo, ele está falando contra o perigo da hipocrisia, da falsa espiritualidade. Depois ele fala sobre o perigo de ir para o inferno, que a gente precisa ter temor em relação àquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então tem que tomar cuidado para não ir para o inferno. Então ele está falando sobre isso. Depois ele fala sobre salvação, ele fala sobre não negar a Ele como Salvador, de confiar e entregar a Ele a sua confiança a ponto de não negá-lo diante dos homens. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele está falando de vida eterna, de salvação, de aliança, de santa ceia, de compromisso. Ele está falando de coisas espirituais. E alguém levanta a mão assim, faz com o dedinho. Mestre, pois não? O que você quer saber? O que você quer saber sobre vida eterna? O que você quer saber sobre espiritualidade? O que você quer saber sobre aliança? O que você quer saber sobre santa ceia? O que você quer saber? Ele fala, não, mestre, não é nada disso. Eu recebi uma herança, meu pai morreu, e meu irmão mais velho vai ficar com a maior parte. Fala para ele repartir a herança comigo. Fala para ele dividir a herança comigo. O que aquele moço, aquele homem rico pensava? Ele pensava que se ele tivesse dinheiro, bens materiais, ele seria satisfeito. Jesus está falando de uma satisfação que brota do nome escrito no livro da vida. Jesus está falando de uma satisfação que brota de uma comunhão e intimidade com Deus. A espiritualidade, então, abandona a hipocrisia para ter uma vida sincera com Deus, ter relacionamento e comunhão com Deus. Jesus está falando sobre perigo de ir para o inferno, de que é possível ir para o céu e não precisa ir para o inferno. Mas o moço está pensando, eu vou ser satisfeito se meu irmão me der metade da herança em vez de me dar 1/3. Ele mais velho vai receber 2/3, eu vou ficar com 1/3 só. Então se ele me der metade da herança, se eu tiver um pouco mais do que eu tenho, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ter satisfação, aí eu vou ter a felicidade que vai me dar alegria. Aquele moço interrompe Jesus com esse tipo de relato no versículo 13, olha aí.
mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, quando você começa a fazer como eu fiz, pensando nessa mensagem, e ler o capítulo 12, só o 12 inteiro, do versículo 1 em diante, você vê que Jesus está falando de uma coisa, e o rapaz está com outra coisa na cabeça. Jesus está levando para uma direção, e o rapaz tem outra coisa na cabeça dele. Mas Jesus está falando sobre satisfação na vida. Ele está falando sobre felicidade. Ele está falando sobre alegria. Mas ele está depositando em alguma coisa. E aquele rapaz está pensando na mesma coisa. Felicidade, satisfação e alegria. Mas ele está esperando isso de outra maneira. Como Salomão. Fez tudo. Aqui não diz que esse rapaz aqui depois disse que era tudo vaidade, mas mostra o quanto ele estava iludido. No versículo 19, já dentro da parábola, aquele homem diz assim para si, depois de conseguir muitas coisas e ainda achar que faltava algo: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveita a vida. Estão percebendo, irmãos? Vocês estão me acompanhando no raciocínio? Estão indo junto? Se você desligar, você não vai entender essa mensagem, porque eu tenho uma conclusão muito especial para ela. E você precisa entender. A mensagem é inteligente, precisa entender, tem que ter raciocínio colocado. Nós não somos, deixa eu adiantar para vocês, não somos uma igreja que prestigia as emoções. Temos emoções, não somos de pedra, falamos em línguas, cantamos alto, gritamos aleluia, mas nós não estamos aqui para nos arrepiar, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para sermos espirituais e buscarmos o Senhor e conhecer Ele melhor. E para isso precisa entender, tem que funcionar o entendimento, tem que acompanhar. Não dá para ficar dormindo, aleluia. Ou então, aleluia. Não dá, aí não vai entender nada. Eu não consigo imaginar Jesus trazendo os ensinamentos e o pessoal... E Jesus ensinando ser sal da terra, luz do mundo, e o pessoal... Não consigo. Então, aqui na igreja disso. Liberdade, tem hora certa para tudo. O crente aqui tem que ser inteligente. Fala para o seu irmão, tem que ser inteligente nesse lugar aqui. Tem que ter sabedoria, tem que saber ouvir para poder ter resultado. Senão não vai ter resultado, só vai perder tempo vindo aqui. Plano do rapaz. Tenho muita coisa. Vou fazer um depósito para guardar. E agora eu vou curtir. Eu vou ver assim. E assim eu vou ser feliz. Vou ter alegria. Vou me preencher, vou me satisfazer. O que Deus pensa a respeito? Versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, tolo em algumas versões, tolo, louco, simples, não precisa falar muito. Sabe quem é louco? É louco. Louco é o que não tem faculdade mental, louco é o que não pensa corretamente, louco é o que não sabe raciocinar. Louco é o que não sabe ver uma coisa e entender o que está vendo. Não sabe construir um raciocínio lógico, com segurança. Isso é o louco, é o tolo. É aquele que vive na ilusão, na fantasia, na mágica, no encantamento, no feitiço. É o tolo. Ele tem uma cabeça, mas não usa. Ele não consegue pensar as coisas. Ele não consegue ver e dizer, é isso. Não, ele imagina. A mente dele é solta, desconectada com a realidade, com a verdade, com os fatos, cheia de imaginação, cheia de criação. Louco, Napoleão Bonaparte, o cara pensa que é Napoleão Bonaparte. Louco, ele pensa que ele é um astronauta, ele não sabe nem, nunca entrou num avião, ele pensa que é um astronauta. É um louco, ele vive num outro mundo. Existe um mundo real, onde as coisas estão aí, são claras, são lógicas. O louco não sabe disso. O louco vive no imaginário, no fruto da imaginação dele. Ele imagina uma coisa, ele pensa uma coisa e vive aquilo, uma fantasia. O louco, o homossexual é um louco, ele é homem e ele acha que é mulher. A lésbica é uma louca, ela é mulher e ela acha que é homem. Vive numa ilusão, numa fantasia, cria uma realidade e para ele aquilo e acabou. E o louco vai viver assim.
E é isso que Deus chega à conclusão do rapaz: você é louco, você é tolo, você é louco. Interessante que uma versão chama de louco, outra versão chama de tolo. É a mesma coisa. Tem gente que é inteligente, pensa, trabalha, faz, realiza, mas é louco porque é tolo. É a mesma coisa. A vida não tem lógica, não tem sentido, não está com os pés na realidade, nos fatos, mas sim na fantasia, na ilusão, na imaginação. É o louco, é o tolo. Louco. Louco. E sabe como que Jesus conclui essa parábola no versículo 21? Ele conclui dizendo assim: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ajunta tesouros. Tem pessoas que ajuntam riqueza para si, e tem gente que ajunta riqueza aos olhos de Deus. Ou seja, tem gente que ajunta riqueza, olha para o que ajuntou e diz: eu sou rico. E tem gente que ajunta outro tipo de riqueza, e Deus olha para a pessoa e fala: essa pessoa é rica. Então tem gente que é rica aos seus olhos, e tem gente que é rica aos olhos de Deus. E depende da qualidade do tesouro, daquilo que é o tesouro. Então tem gente que pensa: se eu graduar, se eu beber, se eu curtir a vida, se eu tiver mulheres, mais mulheres, mais mulheres, se eu amontoar riquezas, aí eu vou ser uma pessoa satisfeita. E Deus fala: louco, louco. Você é pobre, é miserável. Ele pensa: eu sou rico. Ele amontoou riquezas para si aos seus olhos. É o que Salomão fala lá atrás: eu fiz tudo, eu juntei tudo, eu tive tudo. Mas tudo é vaidade. Ele chega à conclusão: eu fui louco, eu fui tolo. Aqui tem uma grande mensagem para nós hoje. Eu fui louco. Talvez alguém saia daqui hoje dizendo: eu fui louco, agora eu não sou mais louco. Eu era louco, agora eu não sou mais louco. Porque tem gente que era louco, é louco e vai continuar sendo louco. Vai continuar vivendo fora da realidade, fora dos fatos, com tolice. Vai continuar. Mas tem uma boa mensagem aqui. Salomão: eu era louco. Eu olhei para trás e eu vi: tudo é vaidade. Agora eu não sou mais louco. Agora o princípio de tudo é teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Agora eu não sou mais louco. Os ricos para si ajuntam bens. Seguindo ainda no capítulo 12, Jesus não interrompeu. A gente tem divisões de capítulos, de temas, de histórias, mas é o mesmo discurso. Você vai para o versículo número 23. E Jesus no versículo 23 está dizendo: porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas. Pegue alimento e roupas e entenda essa linguagem como Jesus dizendo: a vida é mais do que bens, é mais do que posição, é mais do que mulheres, é mais do que piscinas, é mais do que gado, é mais do que cuidar de jardins, é mais do que tudo que se pode fazer nessa vida. A vida é mais do que isso. Isso faz parte de vida? Faz, com exceção das 1000 mulheres, tá, irmãos? Mas isso faz parte da vida? Faz. Mas a vida é muito mais do que isso. Isso não pode satisfazer. Isso por si só é vaidade. Não dá para satisfazer. Então o padrão daquele moço é o versículo 23, pensando que a vida é roupas e alimentos. Nessa linguagem que eu expus para vocês. Jesus conduz ao verdadeiro padrão de felicidade para se preencher. Lembrem sempre do tema da mensagem quando eu estiver pregando, porque eu estou caminhando sempre dentro dele. Sempre dentro dele. Tema da mensagem, nas palavras que eu coloquei na agenda: pessoas preenchidas pelo amor de Deus são alegres. Então tem pessoas que estão se preenchendo com essa loucura,
com essas vaidades. Elas não serão satisfeitas, não serão felizes, consequentemente terão alguns momentos de alegria, mas não serão alegres. Agora Jesus conduz as coisas para o caminho certo. Quem são os verdadeiros ricos para com Deus? No versículo 31, Jesus diz: busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas da vaidade lhes serão acrescentadas. Busquem o reino, foquem a atenção para preencher a sua vida com o reino. E o reino são outros tipos de bens, são bens expressos em valores. O reino não são bens expressos em coisas, em realizações, em posses, em conquistas humanas e materiais. O reino são valores, as coisas, os bens. Na cabeça do louco, na cabeça do tolo, ele guarda no bolso, no cofre, no banco. O sábio, o que é rico diante de Deus, os seus bens, os seus valores, são guardados no interior dele. São guardados no coração, na mente, na alma dele. Jesus diz: busquem o reino. O apóstolo Paulo define o reino em Romanos 14, versículo 17. Ele define o reino como justiça, paz e alegria. Valores: justiça, perdão, salvação, vida eterna. Justiça é ser justo diante de Deus. E ninguém é justo por si mesmo, só é justo pelo perdão no sangue de Cristo. Paz, Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar. E alegria, a alegria que vem do Senhor e não da efemeridade da vida. Então Jesus define o reino como a verdadeira fonte onde vai se buscar satisfação e onde vai se preencher. Através do quê? De valores, os valores do reino. Perceba o texto que nós temos uma divisão drástica. Depois da vírgula, da primeira vírgula, vem o reino de Deus. Antes da primeira vírgula, vem o reino deste mundo. Antes da primeira vírgula, são aqueles que estão ajuntando riquezas aos seus olhos, vivendo para isso. Depois da primeira vírgula, são aqueles que estão ajuntando riqueza aos olhos de Deus. Pegaram isso, irmãos? Perceberam isso no texto? É isso que Jesus está dizendo. Então vamos, para concluir, falar do verdadeiro preenchimento. Preenchimento que é feito com valores. Onde nós encontramos uma linha de desenvolvimento dos valores, e que dali vem todos os outros valores. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. No capítulo 5, versículo 19 a 21, fala das obras da carne, que é o resultado na vida daquelas pessoas que estão ajuntando bens aos seus olhos, sendo tolos, loucos, e não percebem que tudo é vaidade e aflição de espírito. Versículo 19, põe o 19 primeiro, por favor. Põe o 19, por favor, aí na tela. Não, isso não é 19. Eu sei que eu sou bonito, mas põe o versículo, por favor. Obras da carne: imoralidade sexual, mulheres e mulheres, impureza, libertinagem, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, 21. Invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas. Quem faz isso não é do reino de Deus. Então quem faz isso, quem vive nisso, apenas está construindo riqueza aos seus olhos. Não está construindo riqueza aos olhos de Deus. Aí vem o versículo 22 agora. Aí começa a dizer quem é que constrói riqueza aos olhos de Deus. Eu não vou ficar preso aí. Eu só quero mostrar para vocês. Não vou falar sobre tudo isso. O fruto do Espírito é... De novo, o fruto do Espírito é... Pronto. Amor. Amor. O fruto do Espírito é amor.
O maior dos valores é o amor. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: se não tiver amor, isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo, é assim, é assim. Se não tiver amor, nada seria. Nada, nada. Qual o maior mandamento? Amar. Não, mas não tem que fazer? Tem que fazer, mas se não amar e fizer, não adianta nada. Mas não tem que ser, mas se não amar, não adianta ser. Não adianta nada. Se não tiver, o primeiro valor é amor. Aí Jesus, em João, capítulo 17, vai orar pelos discípulos, na semana anterior a ir para a cruz. Aquela semana ali, naqueles dias que ele iria para a cruz. Ele vai orar pelos discípulos, e ele ora no capítulo 17, no versículo 26, ele fala com Deus, que fez conhecer o teu nome, Pai. E ainda os dias que eu tenho aqui, eu farei conhecer mais ainda, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. A fim de que o valor principal, de onde nasce a riqueza, que é o amor, a riqueza aos olhos de Deus, que é o amor, esteja neles. Ele ora para isso, ele pede. Eu costumo dizer que essa oração que Jesus faz a Deus, somos nós que respondemos. Somos nós que respondemos à oração de Jesus. Porque se nós tivermos um coração duro, insensível, formos irracionais na fé, formos pessoas egoístas, voltadas para construir riquezas segundo aos nossos olhos, presas nesse mundo, nós não estamos respondendo à oração de Jesus. Mas se pela fé acreditarmos no que Jesus fala e buscarmos os valores que Ele diz que nós temos que buscar, começando pelo maior deles, que é o amor, então nós estamos respondendo à oração de Jesus. Muita gente não tem suas orações respondidas porque não tem nenhuma iniciativa para responder à oração de Jesus. Jesus ensinou o amor em todas as dimensões, primeiro a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo, e esse próximo é o necessitado, é o amigo, mas é o inimigo, é o que lhe fez mal, é amor por quem fez mal. Ele ensina o amor em todas as dimensões. Tem gente que fica orando, pedindo coisas a Deus, nunca acontece, porque eles não respondem à oração de Jesus. E depois vão diante de Jesus fazer oração pedindo os seus interesses, suas coisas. E vão ficando frustrados, porque não acontece. Vamos responder à oração de Jesus. Certamente Ele responderá a nós. Vamos responder à oração dEle. Então, o amor é a base da espiritualidade e a construção dos outros valores. Se não tiver amor, não vai ter mais nada. Não precisa nem colocar a lista que segue lá do fruto do Espírito, que são os 9 que formam o esqueleto da espiritualidade e dos valores espirituais, e deles derivam tantos outros valores. Mas se não tiver amor, nada dali existe de fato, de verdade. Nada, só relampejos de paz, relampejos de bondade, relampejos de fidelidade, mas não essas coisas e outros valores na essência, no que isso significa de verdade, porque não tem amor. É do amor. Amor é a raiz, é a base, é a força propulsora dos outros valores. Sem o amor nada mais tem sentido, nada mais é verdadeiro, nada mais é correto, nada mais é consistente, nada mais é duradouro. É o amor que faz nascer e que mantém outros valores na vida de uma pessoa. É o amor na sua essência. Quem está juntando tesouro diante de Deus precisa começar por aí. É a primeira moeda. É a primeira moeda da riqueza espiritual. É o amor. O amor. Jesus ora e fala: eu quero que o amor esteja neles. Mas ele sabe que alguém que tem o amor vai desdobrar outros valores no interior. Volta para Gálatas 5:22. E do amor vem na sequência o quê? Alegria.
peraí, será que foi uma coincidência? Será que foi intencional? Eu creio que foi, que o Espírito Santo inspirou intencionalmente que a ordem fosse essa: amor é o principal, e o amor vai resultar em alegria. Dessa alegria que poderá vir a paz, que poderá vir a longanimidade, que vai nascer a benignidade, que vai nascer a bondade, que vai nascer a fidelidade. Mas primeiro tem que ter o amor, que vai gerar alegria. Por isso que o tema da mensagem é: pessoas preenchidas pelo amor de Deus são alegres. Pessoas tomadas pelo amor de Deus, que responderam à oração de Jesus, se deixaram envolver pelo amor de Deus nas suas vidas, são alegres. O amor não é concordância com o mal. O amor não é ver a coisa errada e dizer tudo bem, deixa para lá. O amor não é olhar o pecado com um ar ameno. O amor não é nada disso, senão diríamos que Jesus não amou, porque ele se irritou com pecados, com comportamentos errados, e ele se posicionou, e ele foi firme, ele foi duro. Mas a Bíblia diz que ele amou, a ponto de dar a sua vida. Tem que amar para nascer alegria. Depois do amor vem a alegria completa. Jesus orou no versículo 26 de João 17, pedindo que o amor esteja neles. E no versículo 13, João 17, versículo 13, ele diz: eu vou para ti, Pai. E isto falo antes de ir para ti, enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa. Então ele orou pelo valor do amor. Depois ele orou pelo valor da alegria. Ele orou pedindo o amor. Ele orou pedindo a alegria. Novamente nós somos aqueles que respondem à oração de Jesus como? Amando para que possa ser produzida em nossa vida a alegria. A alegria que Jesus fala, que não é a alegria do mundo, que não é a alegria temporal, que não é a alegria pelas riquezas efêmeras, que não é a alegria pelas conquistas que Salomão diz que ele teve, e por tudo que ele fez, mas é uma alegria que suplanta tudo isso, que supera tudo isso. Essa alegria é consequência natural, espontânea do amor. Quando há o amor, vem essa alegria, uma alegria que traz satisfação, que traz prazer, que traz um preenchimento emocional, enche o nosso copo emocional, nos torna satisfeitos. Só Jesus pode dar essa alegria, só Ele. Tem duas palavras envoltas aqui em alegria completa. Essas duas palavras vêm do hebraico. A primeira eu falei para vocês outro dia, chará, alegria, que significa satisfação em alguém. Então quando ele fala a alegria, minha alegria, note que Jesus fala a minha a alegria que eu dou, a minha a alegria que vem de mim. Ou seja, xará, a satisfação em mim, a alegria que vem de mim completa. Completa é outra palavra do grego, pleroo, pleroo. Falando como se escreve, pleroo, não sei qual que é a pronúncia, pleroo, que significa estar completo, tornar cheio até a tampa, até ao ponto de transbordar. Isso é pleroo. Então Jesus fala alegria completa, satisfação em mim, até encher a tampa, até transbordar, um contentamento em mim. Acabou? Não. Jesus continua orando. E a terceira coisa que ele pede é a unidade. Ele ora no versículo 26 ainda, que nós já vimos, e ele começa o versículo 26 dizendo, eu lhes fiz conhecer... Não, desculpe. O versículo 23, eu pulei uma parte. O versículo 23, ele ora e diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Que eles sejam cheios do amor, o amor que tu tens, produza neles alegria. E essas pessoas que amam e têm alegria, estejam em unidade. Dá para ter unidade com todo mundo? Dá para ter unidade com todo mundo? Como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Como? Como que uma pessoa cheia de amor,
Uma pessoa com alegria e satisfação plena em Jesus vai ter unidade com o descontente, o murmurador, o queixoso, aquele que não ama, que tem raiva de A, de B, que não suporta tal pessoa. Como é que vai ter unidade? Que esse eu não quero nem ver na minha vida. Mas veja, não é o pecador, porque a Bíblia diz para não se assentar na roda dos escarnecedores, para não comer com aquele que se diz irmão, mas for ladrão, mentiroso, enganoso, adúltero, homicida, patricida. Não comer com ele, se afastar dele. Não, é a unidade com aqueles que têm amor, são satisfeitos e alegres. Essa pessoa vai se sentir bem no meio do corpo de Cristo, da igreja. Porque a igreja tem unidade. Eu não sei se você tem, mas a igreja tem e nunca vai perder. Porque quem construiu a unidade foi o Espírito Santo. E o Espírito de Deus não falha na sua obra. Ele tem unidade. Eu não vejo, eu tenho isso. Você está fora da unidade. Você não está na unidade. A igreja tem a unidade. Você não tem. A pessoa em unidade se sente confortável, se sente bem, se sente à vontade, tem prazer de estar perto, tem prazer de estar junto, se esforça para estar junto, planeja estar junto, vence barreira para estar junto, supera obstáculo para estar junto. Quem não tem unidade, foge. Quem não tem unidade, está junto por obrigação. Quem não tem unidade está junto só porque tem que estar no seu senso moral de conhecimento e na sua superficialidade religiosa. Tem que estar na igreja, tem que servir no ministério, tem que ir, faz. Quem não está em unidade é assim, ou então nem está, nem faz, nem vive. Mas quem tem unidade tem alegria em estar junto, porque Jesus orou amor, alegria e unidade. Vamos repetir isso? São coisas sequenciais e que se completam. Eu não tenho unidade, eu não tenho prazer de estar junto, mas eu amo. Mentiroso. Está querendo desacreditar a palavra de Deus. Está querendo dizer que o que Jesus fala não é verdade. É mentiroso. Porque o que Jesus ensinou é isso. Quem ama é satisfeito e tem felicidade que gera alegria. E essa pessoa vai ter unidade com quem está no mesmo caminho, com quem está vivendo a mesma coisa. Não vai ter unidade com quem é malandro. Não vai ter unidade com quem é pecador inveterado. Não vai ter. Não vai conseguir ter. Agora, quem é? Vamos pensar, para concluir, nessa pessoa que não tem essa equação, amor, alegria e unidade. Ela é criminosa? Não. Ela não é criminosa. Ela é vítima. Ela é vítima. É vítima de estar vivendo uma vida construindo riquezas aos seus olhos. É vítima de estar vivendo na vaidade de vaidade. É vítima de estar correndo atrás do vento. É vítima de estar na ilusão dessa vida. E esse tipo de pessoa é cheia de paixões carnais, de avareza, de egoísmo, de sensualidade. Ela é vítima. Ela é vítima da sua própria ignorância, do seu próprio engano. E sabe por que ela é vítima? Porque ela não se sente amada. Sabe por que ela não se sente amada? Porque de fato ela não conhece Deus. Ela pode conhecer a religião, pode conhecer a igreja, pode conhecer a Bíblia, mas ela não conhece Deus. No versículo 26, Jesus começa dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. De onde nascem todos os valores, irmãos? Quem lembra? Vai cair na prova. Quem lembra? De qual valor? Do amor. E Jesus diz: eu tornei tu, ó Deus,
conhecido deles, para que eles pudessem ter neles o amor com que tu me amaste. Então o amor é entregue, é dado, está habitando dentro da pessoa que conhece Deus. Quem não conhece Deus, e tem muita gente nesse mundo que não conhece Deus e pensa que conhece. Tem muita gente, segundo os próprios ensinamentos do Senhor Jesus, que no dia do arrebatamento não vão ficar com Ele, no dia da morte vão se frustrar, porque pensam que vão para o céu e vão para o inferno, estão condenados porque não conhecem Ele, não conhecem Ele. E quando não se conhece Deus, o copo emocional não fica cheio, não se sente amado. Quando se conhece Deus, ainda que meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Aleluia. Aquele que conhece Deus, ainda que falte todas as coisas, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aquele que conhece Deus, ele tá vivendo preenchido. Ele está vivendo cheio. Com quê? Cheio do amor de Deus. Ele não tem celeiro para guardar riqueza, ele não tem uma parede cheia de diplomas, ou tem, não importa. Mas ele está cheio porque ele conhece Deus. E quem conhece Deus, o amor de Deus é revelado para essa pessoa, porque Deus é amor, diz João. Então quem conhece Deus conhece o amor, é o amor que é revelado, que se manifesta e manifesta Deus. E sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa frutífera. Essa pessoa que conhece Deus, a pessoa conhece Deus, o amor é colocado dentro dela. Com o amor vem a satisfação que resulta em alegria. Essa alegria faz com que haja unidade com os que estão envoltos na mesma situação que ela está. E aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa produtiva, ela se torna uma pessoa frutífera. Ainda na velhice ela dá fruto. Aonde ela passa, ela planta sementes de construção, de realização, de vitória, de conquista. Ela muda quadros. Ainda que ela passe pelo vale de Baca, pelo vale de amargura, ela transforma o vale de Baca em um lugar de fontes de águas cristalinas. Ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela tem a alegria da presença do Senhor na vida dela. Ela se torna uma pessoa produtiva, realizadora. Ela pode perder A, B, C, pode perder tudo. Ela continua caminhando resoluta, forte e firme, porque ela não perdeu o Deus da sua salvação. E para ela isso é suficiente. Isso é o bastante. Isso é o copo cheio da sua vida. Ricalabalaia. Aleluia. Neemias 8:10. Então lhes disse: agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor. Aqui Neemias não está negando a piscina, não está negando a vinicultura, não está negando o gado, não está negando a produtividade, não está negando os projetos, não está negando nem a juntar riquezas. Vivam todas essas coisas e repartam ainda com os outros. Mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Agora olha o final, não fiquem tristes. Aleluia! Olha o final, não fiquem tristes. Não sejam dominados por tristeza. Não vivam tristes, porque a tristeza paralisa. A tristeza é inoperante, torna você infrutífero, improdutivo. A pessoa triste, ela é fracassada, ela é derrotada. Ela não tem amigos, ela não tem companheiros, ela não tem realizações, ela não tem obras. A pessoa triste não dá fruto, não dá fruto. A árvore seca não dá fruto. A tristeza seca a pessoa. Quem conhece Deus e por isso está cheio de amor, tem satisfação. A satisfação redunda em alegria.
ela está em unidade. Aleluia, aqui está um povo unido em Neemias, um povo que construiu e reconstruiu os muros, a cidade de Jerusalém. É um povo que realizou coisas, estavam em unidade, tinham que lutar com um braço, trabalhar com o outro, o inimigo se levantava, mas eles estavam em unidade. Eles fizeram em 52 dias o que ninguém fez em 100 anos. Por quê? Porque eram pessoas que não ficaram tristes, conheciam Deus, o amor de Deus, a alegria que vem do amor de Deus, a unidade produzida nesse contexto. E então a alegria do Senhor é a força de vocês. Aí, essa força é que faz realizar, essa força é que faz produzir, e é a alegria do Senhor que faz a força. Então a pessoa se torna produtiva. Salomão, ei, Salomão, ouça aqui, vem cá, Salomões, ouça aqui, vem cá, ouça. É vaidade aquilo, viu? É vaidade. Tudo aquilo é vaidade, tudo aquilo é vaidade. É vaidade, tudo é vaidade. Eu tenho uma informação para você, Salomão. Pode ter vaidade. Vão, comam, bebam. Mas sabe uma coisa? A alegria de vocês não pode ser colocada na vaidade. A alegria do Senhor é que vai ser a força para você viver de uma maneira plena e produtiva nessa vida. Amontoa a riqueza, se puder, amontoa. Não esquece de distribuir porções com os que nada tem, está escrito aqui. Mas é a alegria que será a tua força. Vamos ficar em pé. É um culto que eu faço de Santa Ceia, uma pregação que eu volto para a igreja. Eu tinha me proposto a não fazer apelo nesses cultos de Santa Ceia para conversão, para reconciliação, mas eu quero fazer hoje. Eu vou me contrariar no que eu propus para mim. Pessoa que não está satisfeita interiormente, está precisando dessa alegria do Senhor, está precisando se entregar a Jesus, está precisando voltar para Jesus. Tem aqui no nosso meio, tem aqui embaixo, tem aí na galeria. Tem pessoas que Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem, que veio direto no teu coração, na tua vida, e você está precisando se reconciliar com Jesus, está precisando se voltar para Deus. Tem alguém aí em cima na galeria? Tem alguém aqui embaixo? Tem alguém aí em cima primeiro? Tem alguém? Faz o sinal, levanta a sua mão, quer se entregar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver, a alegria do Senhor é a tua força, você vai ver. Se prepara aí, pastor Paixão, você vai orar por ele aí. Se prepara que daqui a pouquinho vocês vão orar por ele. Tem mais alguém na galeria? Tem mais alguém? Vai. Você vai deixar passar essa oportunidade? O Espírito Santo falou com a tua vida através da minha boca e dessa palavra. Você vai deixar passar essa oportunidade? Tem mais alguém? Eu volto aí. Aqui embaixo tem alguém? Tem alguém que quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Quem é? Você? É ela? Aleluia. Como é teu nome, linda? Desculpa. Giovana? Fica aqui um pouquinho, Giovana. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aqui embaixo, aí em cima. Tem mais alguém? Vai. Tira essa pedra do coração. Tira esse pensamento da sua mente. Volta para o Senhor Jesus. Você sabe que não está vivendo a profundidade de Cristo na tua vida. Você sabe que está afastado disso. Você prefere ir para o inferno por causa de orgulho? Você prefere ir para o inferno por causa de vaidade? Que vão pensar de mim? Eu não quero me expor. Um dia, aqueles que vão para o inferno serão expostos diante de anjos e demônios e diante de todas as pessoas, quando o Senhor disser para eles: apartai-vos de mim, maldito, porque não me reconheceste lá. Eu falei com vocês, vocês não me ouviram. Você agora não quer se expor aqui? Mas alguém aqui embaixo, levante a sua mão. Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém que quer se entregar, se render, se voltar ao Senhor?